Módulo Poloniex. Vamos conferir um pouco mais na prática na tela do meu computador agora? Vamos aprender agora então a criar essa famosa ordem de stop limit. Vamos ver aqui na tela do computador e na prática, de fato, como ela funciona. Bom, estou aqui com algumas moedas LISCs que foram compradas. Estou aqui com 4.2 Bitcoin em LISC e quero vender ela. Porém, não quero vender agora porque eu acabei de comprar. Só que, como o nosso mercado é um dos poucos que tem risco calculado, eu quero calcular o meu risco agora e quero usar a ordem de stop limit para isso. Ela que vai me dar a segurança de eu poder desligar o meu computador e ir dormir e acordar no outro dia e saber que se essa moeda estiver desvalorizada alguma coisa, que esse alguma coisa seja o calculado, o dentro da minha margem de risco. Então, vamos na prática aqui. Bom, eu acabei de comprar, vamos ver aqui no histórico, ó, My Trades, eu acabei de comprar isso aqui, este total aqui, ó. Eu comprei 3.816 moedas, que foi o equivalente a 4.2 Bitcoin arredondando. Eu comprei a este preço aqui, ó. Eu comprei a 111, aliás, algumas foram 111 e outras foram 110. Foi um Bitcoin 111 e outras a 110. Vamos arredondar tudo para cima. Todas elas a 111, a 111. Então, eu comprei ela a 111 mil satoshi. Se eu criar uma ordem aqui agora para vender, por exemplo, olha só, a 120 mil satoshi, ou vamos colocar uma ordem que vai aparecer aqui, ó. Vamos colocar aqui a 112, deixa eu ver se o 112 aparece. Ó, aqui começa 112.000 e 112.005. Eu vou colocar aqui 112.008 para aparecer lá no final. Então eu vou colocar aqui que eu quero vender 3 bitcoins a esse valor, que dá, 3 bitcoins, que dá exatas 2.499 LSK, que é a LISC. Então vamos clicar em vender e você vai observar que a minha ordem vai entrar aqui no meio dessas duas aqui, ó. Vou clicar em vender. Então colocamos aqui 112.008 e vou clicar em vender. Colocar aqui, vou colocar aqui uma moeda LISC só para a gente ver na prática. Caso eu esteja fazendo errado, né? Caso você erre, isso não faça você perder muito dinheiro. Então, olha só, vai aparecer exatamente aqui abaixo, olha, 5, 2.000, 5 e 8, olha só. Tá justamente aqui, ó, um LISC, olha a minha ordem aqui, eu vou cancelar ela, que tá aqui embaixo, e vou criar outra A3, para ficar entre a 00 e a 5. Olha só, a 3 acabou de ser criada. Um LISC sendo vendido. Então, qual é a diferença de você criar uma ordem no stop limit ou de criar uma ordem normal de venda? Bom, quando você cria uma ordem normal de venda, ela já vai aparecer nas ordens de venda. Ou seja, se você tiver um montante muito grande e clicar em vender e deixar um preço desejado, você acaba que atrapalha o mercado. Por quê? Porque se a sua ordem está no stop limit, ela não aparece na lista de ordem. É só uma margem de segurança. Você não cria uma barreira. Igual exemplo, tem uma pessoa que quer vender 33 Bitcoin em LISC. Ou seja, sempre que alguém compre um monte e chega nessa barreira aqui, esse número se torna uma barreira muito grande. Ou seja, as pessoas ao invés de continuarem comprando ou vendendo, vai achar que esse preço aqui vai demorar muito a comprar, a acabar, a quebrar essa barreira e vão acabar voltando, anunciando novamente as moedas deles aqui porque acham que ela não vai continuar se valorizando. Então você acaba atrapalhando o mercado por isso. Assim como acontece a manipulação. Isso aqui pode ser uma pessoa que esteja criando essa barreira para justamente a moeda não subir mais que esse valor, porque ela está no momento comprando ela abaixo desse valor. Depois ele vem, cancela essa ordem e todo mundo vai comprar. Então, olha só, alguém já comprou uma ordem grande, que inclusive até sumiu aqui aliás, aumentou, né? Alguém anunciou uma ordem muito grande e subiu o valor. Então, voltando ao nosso foco aqui, vamos entender o porquê que temos que criar essa ordem. Bom, vamos cancelar essa ordem aqui. Ela vai sumir dali, ela não vai estar mais na ordem de 112 mil. Porém, eu quero ter a segurança de ir dormir
e não perder todo o meu dinheiro. Ou, se eu tiver lucro, eu quero ir dormir e saber quanto eu vou ter de lucro. Então, para vender essa moeda, eu posso estipular. Bom, se eu sei que ela está subindo muito, chegando a um patamar, ela está caindo novamente, ou seja, ela está batendo aqui 119 mil e caindo aqui para 108, eu posso colocar um preço médio aqui de quando ela chegar, ao invés de 119, vou colocar aqui a 118. Ou seja, eu vou no stop limit e vou colocar aqui, para que quando essa moeda, ou seja, o total de LISC que eu tenho, chegar, vamos copiar o preço normal aqui, e vamos colar o preço, quando essa LISC chegar a 118, vamos colocar sempre coloca uma margem maior, tá? Eu vou colocar aqui para você entender legal. 118 mil satoshi. Eu quero que quando o último preço, ou seja, o maior preço vendido for 118, eu quero que crie uma ordem para vender a 117. Pronto, 117. Ou seja, quando a minha ordem não vai aparecer na lista de compra nem na lista de venda. Quando bater esse preço 118, automaticamente vai criar uma ordem dessa de venda de 117. Vamos colocar aqui o total dos nossos LISCs. Lembrando, eu gastei 4,2 e vou ter obtido de lucro 4,4, ou seja, 0,2 de lucro. Então, vamos criar aqui a ordem. É simplesmente clicarmos em vender. Ops, do lado de cá, né, na ordem, clicar em vender. E ele vai nos informar na hora. Ele está falando aqui que quando o maior preço estiver entre isso aqui, ó, entre 118 mil satoshi, uma ordem vai ser colocada nessa quantidade de LISC ao preço de 117 mil satoshi. Clique em OK. Pronto. Stop Order Placed. Ou seja, sua ordem de stop limit foi colocada. Está aqui. Isso aqui seria uma ordem para mim ganhar. Ou seja, quando bater esse preço vai vender automático. O que não é tão bom. Porque eu posso ir dormir, posso ter colocado essa ordem e essa moeda bateu 117, vendeu automaticamente, porém essa moeda continua subindo e ir lá para 150 mil satoshi. O que vai ter acontecido? Eu vou ter perdido meu dinheiro. Então não é uma coisa interessante, eu não quero perder dinheiro. Bom, se eu não quero, eu vou apenas colocar uma ordem de stop limit para venda. Lembrando que você não pode colocar ordem na mesma montante. Você poderia colocar aqui a metade das moedas para vender e a metade para comprar. Porém, você nunca pode repetir, colocar uma ordem de venda e uma ordem de compra com o mesmo montante de moeda. Então, como eu coloquei essa ordem para vender, já zerou automaticamente tudo que eu tinha de LISC. Então, se eu quiser vender menor que esse preço, eu não consigo criar. Então, eu tenho que cancelar essa ordem e colocar a minha margem de risco. O que seria a margem de risco? Bom, se eu comprei ela a 111 mil satoshi, vamos ver aqui no nosso conversor, quanto é isso em dólar? 111 mil satoshi, 0,01, dá 3,10 mais ou menos. Bom, se ele deu 3,10, eu quero aqui que a minha margem de erro seja 30%. Eu vou colocar aqui o máximo que eu quero perder nessa moeda é 30%. Então eu vou colocar aqui 3,10 menos 30%. Olha só, 2,17. Então eu vou colocar uma ordem stop limit que se essa moeda bater 2,17, vai vender automaticamente. Então vamos colocar aqui 2,17. Olha só, este é o montante dela em Bitcoin. Vamos voltar aqui para o stop limit. Vou colocar aqui a ordem. E vou colocar aqui a ordem novamente. Aqui é ponto. Lembra sempre que é ponto, não é vírgula. Se tiver errado, ele sempre vai aparecer esse não aqui, que é não compatível. Então vamos colocar ponto e você vai ver que vai funcionar. Ou seja, dos meus 4,2 Bitcoin, se bater a 0,08, obviamente não vai ficar assim, eu vou colocar um preço diferente, ou seja, 0,080 mil satoshi, eu vou colocar aqui, se bater 82 mil satoshi, se bater 0,00082 mil satoshi, eu quero que crie uma ordem a 81 mil satoshi. Tá? O ideal, inclusive, é que você crie uma ordem mais longa. Exemplo aqui, você coloca, se você quer vender ele a 80, você pode colocar uma ordem aqui de
80 aqui embaixo e 83 em cima. Ou seja, quando ele bater 83, vai gerar uma ordem para vender a 80, só que não necessariamente ele vai vender esse montante a 80. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer... Deixa eu clicar aqui na quantidade de LISC. Ele não necessariamente vai vender a 80. Deixa eu até, inclusive, dar um zoom aqui para você ficar mais legível também, né? Estamos dando mole. Tá. Então, não necessariamente ele vai vender a 80. Por quê? Ele vai pegar e criar uma ordem de 80 mil satoshi. Porém, se aqui tiver várias pessoas vendendo a 81, 82, porque bateu o preço de 83, então quer dizer que entre 83 e 80 tem muitas ordens. Então ele vai vendendo na ordem decrescente para quem está vendendo maior. Ou seja, quem está vendendo 82.900, depois 82.800, 700, até chegar no 80. Se são só 3 bitcoins e o primeiro cara que estiver vendendo a 182.900, vai vender todas essas moedas a 82.900 e não a 80 mil satoshi. Entendeu? Ficou claro isso? Então, por mais que eu tenha colocado esse preço baixíssimo e clicar em vender, ele não vai vender instantânea. Ele só está falando que se o preço mais alto da moeda, de lance da moeda, cair até 83 mil satoshi, uma ordem será colocada de 3.816 moedas no valor de 0.0080 mil satoshi. Se eu criar a ordem de stop limit foi colocada e está aqui embaixo. Ela não foi para aqui. Se você errar e criar essa ordem de stop limit aqui, ou errar o campo e vender aqui, cuidado, porque vai vender todos as suas moedas, vai vender todas as suas LISCs ao maior preço possível. Se você anunciou por 80, sem querendo anunciar 80, nossa, tomei prejuízo. Não, ele vai vender no último preço. Se aqui está sendo vendido por 111 mil, vai vender para essa pessoa por 111 mil. Então, tome cuidado para você não errar. Sempre use o stop limit para isso, para você prevenir as suas perdas. Ou seja, eu quero perder apenas 20%. Você vai colocar o valor que você comprou a moeda. Se foi $1, você vai colocar lá 80 centavos. Se você quer 30%, se for $1, você vai perder até 70 centavos. Então, um valor legal, se você estiver me perguntando, poxa, Júnior, mas qual é o valor ideal? Eu vou te afirmar que o valor ideal é 30%, porque é uma variação normal de uma moeda, ela variar de 20% a 30%. Porque vai que você coloca o seu stop limit de 10% e todo dia, em um certo horário daquela moeda, ela bate menos 10% e depois volta a subir. Você vai ficar meio chateado se você colocar uma moeda para comprar a $1, ela cair para 90 centavos, como você tinha 10%, já vendeu todas automaticamente, e essa moeda, depois que bater os 90 até 87, voltar a subir e bater $2. Você, poxa, eu coloquei 10%, vendeu automático, e se não tivesse vendido, era para estar ganhando $1 em cada moeda. Exatamente. Por isso que você tem que colocar uma margem de risco um pouco maior. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Um abraço e até a próxima videoaula.